Bem-vindo ao Uncommon Knowledge. Eu sou Peter Robinson. Certifique-se de nos seguir no Twitter em twitter.com/uncknowledge. Isso é twitter.com/uncknowledge. O Dr. Thomas Sowell ensinou economia, história intelectual e política social em instituições como Cornell, UCLA e Amherst. Autor de mais de uma dúzia de livros, Dr. Sowell é atualmente um pesquisador sênior na Hoover Institution. Seu trabalho mais recente, Intelectuais e Sociedade. Então, vamos começar com uma citação. O então candidato Barack Obama, em julho de 2008. Citação. É como se esses caras, os republicanos, se orgulhassem de ser ignorantes. Eles deveriam conversar com alguns especialistas e realmente fazer a diferença. Fim da citação. Bem, conversar com especialistas faz diferença. Muitos dos grandes desastres do nosso tempo foram cometidos por especialistas. Você pode se lembrar do grupo de conselheiros de FDR, que, segundo estudos posteriores, prolongou a depressão por vários anos. Os gênios do Pentágono sob McNamara que conseguiram bagunçar a guerra do Vietnã. Você pode passar por uma lista impressionante de coisas, de desastres causados por pessoas com QIs muito altos. Certo. Segmento 1. A espécie do intelectual. Quando você se refere a intelectuais em Intelectuais e Sociedade, a quem você se refere? Quero dizer, pessoas cujos produtos finais são ideias. Há outras pessoas com grande inteligência cujos produtos finais são coisas como a vacina Salk. Aqui... Um cientista de pesquisa não é necessariamente um intelectual. Isso mesmo. Um engenheiro não é necessariamente um intelectual. Isso mesmo, porque o engenheiro é julgado pelo o produto final, que não é simplesmente ideias. Se ele constrói um prédio que desaba, não importa quão brilhante foi a ideia dele. Ele está arruinado. Por outro lado, se um intelectual que é brilhante tem uma ideia para reorganizar a sociedade e isso termina em desastre, ele não paga preço algum. Entendo. Deixe-me citar Intelectuais e Sociedade. Citação. O erro fatal dos intelectuais é assumir que uma habilidade superior em um determinado domínio pode ser generalizada para uma sabedoria ou moralidade superior em geral. Mathieu ou Tassira Nauassastar. Grandes mestres de xadrez, prodígios musicais e outros que são tão notáveis dentro de suas respectivas especialidades quanto os intelectuais dentro das deles raramente cometem esse erro. Explique isso. Por que Bem, vamos pegar um exemplo. Noam Chomsky, sobre quem você escreve em Intelectuais e Sociedade, cujo trabalho em linguística, em primeiro lugar, eu não consigo entender, mas pelo que posso perceber, todos que compreendem, exatamente, todos que entendem seu trabalho técnico dentro do campo, dentro de sua disciplina de linguística, considera uma das grandes figuras do século XX. E o trabalho dele na política? Absurdo. O mesmo poderia ser dito de Bertrand Russell e suas obras marcantes sobre matemática, outras pessoas em outros campos, mas eles saem do seu campo. E quando você sai do seu nível de especialidade, às vezes é como pisar fora de um penhasco. E por que é que os intelectuais, ou seja, pessoas cujo produto final são ideias, sucumbem a essa tentação mais do que, usando seu exemplo, um grande mestre de xadrez? Porque um grão-mestre de xadrez pode ser mundialmente famoso por não fazer absolutamente nada, além de vencer torneios de xadrez e fazer exibições, como muitos deles fazem, de jogar 5 partidas de xadrez simultaneamente enquanto vendado. Então Bobby Fischer não precisava opinar sobre a política do dia porque estava ficando rico e famoso e fazendo uma carreira brilhante para si mesmo dentro de sua profissão restrita. Isso mesmo, isso mesmo. Mais intelectuais, o quê? Eles... Bem, isso. Eles vinham na obscuridade, não importa quão inteligente... Mas bem, toda a questão de quando alguém é bem conhecido ou não, surgiu durante a visita de Jim Flynn da Nova Zelândia aqui há alguns anos. Ele é uma das autoridades mundiais em testes de QI. As pessoas, você sabe, na Índia conhecem Jim Flynn. Pessoas na Inglaterra, ele fez uma turnê mundial. Mas eu duvido que as pessoas no quarteirão, ao lado de onde ele mora, saibam quem ele é. Entendo, tudo bem. É muito mais fácil concentrar poder do que concentrar conhecimento. Sim. Que influência isso tem sobre o impacto que os intelectuais exercem sobre a sociedade como um todo?
Porque eles acreditam que, já que o conhecimento está concentrado em pessoas como eles, o que precisa ser feito, e uma citação do presidente Obama, é colocar mais poder nas mãos dos especialistas. Então, a tentação intelectual é dizer: olha, nós já sabemos tudo. Isso mesmo. Se ao menos nós também tivéssemos Todo o poder? tudo, ficaria bem. Sim. E o que há de errado com essa visão? Porque essa não é uma visão sensata. Eles não sabem tudo. Eles não sabem 1/10 de tudo. Na verdade, eu argumentaria que eles provavelmente não sabem 1% do conhecimento consequente em uma sociedade. O conhecimento consequencial é um conceito que permeia este livro. Explique esse conceito. Conhecimento cuja presença ou ausência tem consequências sérias. Quero dizer, uma vez eu estava em um avião que estava descendo para pousar no aeroporto de Ítaca e de repente o piloto acelerou o motor e subiu novamente porque alguém na torre de controle tinha lembrado a ele que ele não tinha baixado o trem de pouso. Então isso foi conhecimento consequente. Sim. Estou simplesmente encantado que essa pessoa estava com os olhos abertos e a mente no trabalho. Então, a ideia aqui é que o tipo de conhecimento consequente necessário para ser eficaz na governança de uma nação, como os Estados Unidos com a maior economia do mundo, 300 milhões de pessoas, você pode reunir um grupo bastante grande de professores e eles ainda não vão possuir o conhecimento que lhes permitiria administrar a General Motors, por exemplo, ou administrar o sistema de saúde do país, por exemplo. Absolutamente. De fato, uma das coisas que aconteceu em todo o mundo ao longo do século XX foi que todos os tipos de países tentaram o planejamento central. Agora, os caras que dirigem o planejamento central, eles geralmente têm diplomas avançados de instituições prestigiadas. Eles têm montanhas de estatísticas, ali, e têm todos os especialistas do país à sua disposição. E ainda assim, quando você tira o poder das mãos deles e o devolve ao mercado, então todas as centenas de milhões de pessoas que não têm nenhuma dessas coisas, geralmente acabam com uma taxa de crescimento mais alta e um declínio mais rápido, rápido na pobreza. Porque o conhecimento consequencial, por sua natureza, tende a ser difuso, amplamente difundido. Sim. Certo. Segmento 2, intelectuais e economia, já abordamos isso. 2 citações. Número 1, Paul Krugman. O aumento da desigualdade de renda não é novo, mas o que aconteceu sob Bush foi algo totalmente sem precedentes. Pela primeira vez em nossa história, tanto crescimento estava sendo desviado para uma pequena minoria rica, no shall fa pai da power, rapaz. que a maioria dos americanos estava falhando em progredir mesmo durante um período de crescimento econômico. Segundo a citação, Dr. Thomas Sowell, em Intelectuais e Sociedade. As estatísticas que a inteligentsia continua citando são muito mais consistentes com sua visão da América do que as estatísticas que continuam ignorando. Isso é difícil de encapsular, mas a confusão básica entre categorias estatísticas e pessoas de carne e osso. É verdade que se você olhar para a porcentagem da renda que foi para os 20% do topo, em algum ano e depois, uma década depois, você verá que essa porcentagem aumentou. E você diz, bem, isso mostra uma disparidade entre as pessoas. E se... Os ricos estão ficando mais ricos. Os ricos estão ficando mais ricos. Certo. Mas quando você segue estatísticas geradas pelo Internal Revenue Service, que podem acompanhar indivíduos específicos ao longo do tempo, você descobre que as pessoas que estão nos 20% inferiores de contribuintes no primeiro ano, a sua renda quase dobrou até período posterior. Enquanto a renda das pessoas que estavam inicialmente no topo aumentou menos, e se você chegar ao topo mesmo, na verdade diminuiu. Então as pessoas estão simplesmente se movendo entre essas faixas de ano para ano, e o número de pessoas que estavam nos 20% mais baixos, digamos em 1975, que ainda estão lá em 1991, é 5% delas. Sério? 29% deles já chegaram ao topo. A maioria absoluta está na metade superior. E então você está comparando o que acontece com essas categorias abstratas em vez do que está acontecendo com pessoas reais de carne e osso. Então, há uma enorme quantidade de agitação e dinamismo dentro do americano. Oh, meu Deus, sim, quase todo mundo na sua própria vida pessoal. Quero dizer, veja, quanto você ganhava quando tinha 20 anos, comparado ao que ganhava quando tinha 40. Negativo. Eu estava gastando dinheiro dos meus pais quando tinha 20 anos. Então você... Certo. Ok. Então, por que os intelectuais... o que você acabou de fazer é um argumento intelectualmente rigoroso. Por que um intelectual, como você usa o termo, teria aversão a olhar para esse argumento intelectualmente rigoroso, teria aversão a examinar os dados da maneira que você fez? Bem, ele está satisfeito com os dados que obteve, bem, porque ele examinaria, porque ele iria mais longe, ele olha para os números. Os números dizem o que ele acha que deveriam dizer. Ei, é isso, qued, e ele segue para a próxima grande cruzada.
Intelectuais e sociedade, mais uma vez. A própria expressão distribuição de renda é tendenciosa. A riqueza só pode ser criada depois que o capital e o trabalho reconciliam suas reivindicações concorrentes e concordam com os termos nos quais podem operar juntos na produção de riqueza. Distribuição de renda, a própria expressão é tendenciosa. Por quê? A renda não é distribuída. Quero dizer, jornais são distribuídos. Cheques da Seguridade Social são distribuídos. Em um tempo, o leite era distribuído. A renda não é distribuída. As pessoas a ganham diretamente de quem elas fornecem algum bem ou serviço. E o argumento feito por muitas pessoas, veja, é que é uma questão de capital e trabalho terem interesses conflitantes em dividir a renda. Não há renda para dividir antes de eles primeiro reconciliarem seus interesses conflitantes e decidirem em que termos vão produzir essa renda. Não há nada pré-existente, não há maná do céu para eles disputarem. Você destaca, o que estou chegando é a crise econômica que passamos há 18 meses. Mas vamos começar com a Grande Depressão, onde todas as discussões sobre crises econômicas provavelmente deveriam começar. E você destaca que há duas grandes características da Grande Depressão. Uma foi a quebra do mercado de ações. E a outra foi a enorme intervenção do governo que começou sob Herbert Hoover e continuou e se expandiu sob a FDR, mas começou rapidamente, em outras palavras. Sim. E então você disse, então você tem dois grandes fatos aqui. É uma pergunta muito boa, que realmente causou ou prolongou a Grande Depressão, e é uma pergunta que muito poucos intelectuais realmente examinam. Bem, uma maneira de examinar isso seria apenas olhar o período de tempo. A queda do mercado de ações ocorreu em outubro de 1929. Agora há dados sobre o desemprego mês a mês. 2 meses após a queda do mercado de ações, o desemprego atingiu o pico de 9%. Depois começou a diminuir irregularmente até cerca de 6,3% em junho de 1930. Indicando que a economia estava tentando se recuperar. Por conta própria, certo? Em junho de 1930, o governo interveio pela primeira vez de forma massiva com a tarifa Smoot-Hawley, aprovada apesar de um apelo público de mais de 1.000 economistas das principais universidades dizendo não façam isso. Eles fizeram de qualquer forma. Isso mostra quanta influência os economistas têm. Dentro de 6 meses depois disso, o desemprego atingiu 2 dígitos pela primeira vez e nunca caiu pelo resto da década, nem por um mês. E isso, sim, então a queda do mercado de ações levou a 9%. E isso estava começando a se dissipar. O governo intervém para ajudar e isso atinge 2 dígitos e eventualmente chegou a um pico de 25% e não diminuiu até o final da década. Certo, ouça uma lista e depois farei uma pergunta. Presidente do Fed, Benjamin Bernanke, bacharelado em Harvard, doutorado no MIT, professor de economia em Princeton, diretor do Conselho Econômico Nacional, Lawrence Summers, graduação no MIT, doutorado em Harvard, professor titular mais jovem de economia na história de Harvard, eventualmente presidente de Harvard, secretário do Tesouro Timothy Geithner, bacharelado em Dartmouth, mestrado em Johns Hopkins. Ele é o de desempenho inferior no grupo. Como esse grupo de intelectuais se saiu ao lidar com a crise econômica do país em 2008? Bem, antes de mais nada, eles não lidaram com isso. Os políticos lidaram com isso. Então, mesmo se você dissesse que esses caras realmente poderiam ter feito um ótimo trabalho se tivessem o poder irrestrito e assim por diante, eles não têm o poder irrestrito. Um dos problemas com especialistas é que eles são contratados por outras pessoas. E assim você nunca sabe o que o especialista teria feito. Na verdade, houve um artigo no Wall Street Journal algum tempo atrás que as políticas que estão sendo seguidas em Washington são o oposto direto das políticas que Summers defendia quando publicou antes de chegar a Washington. Certo. Então, nunca devemos assumir que especialistas são apenas pessoas. Eles estão fornecendo informações para políticos que estão tentando fazer o bem. Então... Certamente, para inclusive, nós tínhamos alguma ideia de governo Janvier. É uma ressaca do entendimento do que aconteceu durante o New Deal, certo? Sim. Certo. Então, em outras palavras, os intelectuais, os políticos estão agindo dentro de um mundo de opções que os intelectuais criaram ao longo das décadas. Sim. Certo. E você está impressionado com isso, a estrutura intelectual? Não. Não, tudo bem. Certo. Segmento 3. Intelectuais e visão. Intelectuais na sociedade. A visão em torno da qual a maioria dos intelectuais contemporâneos tende a se unir tem características que a distinguem de outras visões prevalentes em outros segmentos da sociedade contemporânea, ou entre elites ou massas em tempos anteriores. Qual é a visão a qual os intelectuais contemporâneos aderem?
que os intelectuais deveriam, influenciar, se não controlar, os tipos de decisões que são tomadas na sociedade, e mais especialmente que eles deveriam promover a transferência de decisões das massas para aqueles que têm mais intelecto. E mais, o que eu, dado como eu concebo o conhecimento sendo sua distribuição, isso significaria transferir decisões de onde há 99% do conhecimento para onde há 1% do conhecimento. Nesse contexto, não é nada surpreendente que coisas como o planejamento central simplesmente não produzam resultados tão bons quanto permitir que todos os milhões de pessoas reajam no mercado. Certo. Deixe-me fazer uma pergunta que veio do Twitter, o Travis814. Todas essas perguntas são limitadas a 140 caracteres, então prepare-se. Está vindo para você, mas será rápido. Por que a mentalidade progressista liberal tem um domínio tão forte no mundo acadêmico e intelectual? Por que a visão que você acabou de descrever é tão prevalente entre os intelectuais? Bem, entre as muitas razões, a maioria dos intelectuais acadêmicos não tem experiência, nenhuma experiência séria fora da academia. Quero dizer, lembro-me de uma vez, eu fui economista na AT&T quando era a maior corporação do mundo. E quando voltei para o mundo acadêmico, eles me receberam como o filho pródigo, veja, retornando dos males da América corporativa para o verdadeiro nirvana da academia. Não só eles não têm experiência, como também têm todos os incentivos para acreditar que são mais inteligentes do que outras pessoas e sabem mais do que outras pessoas porque eles disseram isso a vida toda. Quero dizer, você se torna um intelectual de destaque, porque passou por todos esses filtros sucessivos. Você entrou nas melhores faculdades. Você entrou nas melhores escolas de pós-graduação. Ou mesmo a partir da segunda série, os professores estão respondendo a você como uma criança que passa nos testes especialmente bem. Sim. E então você tem tudo isso no seu histórico. Você escreve em Intelectuais e Sociedade. Se você acredita em mercados livres, restrição judicial, valores tradicionais e outras características do que você chama de visão trágica, não há exaltação pessoal decorrente dessas crenças, mas ser a favor da justiça social e salvar o meio ambiente coloca você em um plano moral superior. Sim. Então, a questão pode realmente ser tão simples que intelectuais em todo o cenário americano tendem a abraçar a visão que você descreveu apenas por autolisonja e autojustificação? Sim. Não se esqueça, né? Os seres humanos têm um enorme poder de racionalização. Pense em todas as coisas absurdas que foram acreditadas ao longo de toda a história. E eu acho que o único denominador comum é que essas coisas absurdas geralmente eram muito lisonjeiras para aqueles que acreditavam nelas. Eles tinham a única fé verdadeira. Eles eram a vanguarda do proletariado. Você sabe, basta passar por toda a lista das coisas. A propósito, eu estive lendo um pouco de Marx. Eu não consigo entender como alguém já levou isso a sério. Quero dizer, já levou a sério. Frase por frase eu na verdade comecei com o Manifesto Comunista que ele e Engels escreveram. É um magnífico, se você quer, um modelo de propaganda, é a obra-prima de... Mas não há, na verdade, absolutamente nenhum contato com a realidade econômica real. Não há necessidade disso, como muitas pessoas estão mostrando. Você pode se tornar presidente dos Estados Unidos sem nenhum contato com a realidade econômica. E o sólido, duas distinções. Em chão, intelectuais na sociedade, a gente frequentemente divide pessoas em aquelas que são a favor da mudança de chão, E aqueles que são a favor do status quo. Sim. Candidato Barack Obama, nós somos a mudança que estávamos esperando. Sim. Tom? As pessoas que dizem coisas assim, agem como se estivessem dizendo algo novo. Isso é o que estava sendo dito lá na década de 1790, e desde então você sabe que, não há nada mais antigo do que a ideia de que isso é novo. E é com... Thomas Paine, temos o poder de refazer o mundo. Aí está você. Certo. Mas, de fato, não há... Novamente, esta é uma daquelas declarações totalmente inquestionadas e não fundamentadas. O John Dewey estava dizendo, você sabe que disse a mesma coisa há cerca de 60 anos, que aqueles de nós que são a favor da mudança têm que lutar contra aqueles que são a favor do status quo. Agora, as pessoas de quem ele estava falando, pessoas como Adam Smith não era a favor do status quo. Claro que não.
Como eu mencionei no livro, o Canto Ambassador pode usar. Porque Adam Smith passaria uma década inteira escrevendo um livro de 900 páginas para dizer o quão satisfeito estava com a forma como as coisas eram. Quero dizer, quando você passa uma década escrevendo um livro de 900 páginas, algo está te incomodando. Sabe o que quero dizer? E qualquer um que já se deu ao trabalho de ler Adam Smith veria que ele está bastante irritado com muitas coisas. E mais uma vez, duas citações. Você o cita em vários pontos de intelectuais na sociedade. Você cita o juiz Oliver Wendell Holmes. Aqui está uma delas. Como disse o juiz Oliver Wendell Holmes, a palavra direito é uma das mais enganosas, das armadilhas e uma constante solicitação ao erro. Essa é a citação 1. Aqui está a citação 2. Barack Obama, citação: a saúde deve ser um direito para todos os americanos. Fim de citação. Bem, aí está a falácia. A palavra direito é incrível, sim. E, em certo sentido, eu simplesmente não consigo explicar. As pessoas dizem que temos direito à habitação acessível, a cuidados de saúde decentes. Temos direito a todo tipo de coisas. E a questão é, de onde veio esse direito? É só... A propósito, é literalmente o caso de que eu ouvi no rádio outro dia, uma das questões em cuidados de saúde é a cirurgia plástica. Se será taxado, eu literalmente ouvi alguém dizer que as mulheres têm direito a tratamentos de Botox. Só pensei em mencionar isso para você, Tom. Sim, bem, mas isso não é mais arbitrário do que todas as outras coisas que são chamadas de direitos. Quero dizer, agora nós vamos ter o julgamento desses terroristas em um tribunal que é absolutamente sem precedentes e absolutamente absurdo. E a questão é, de onde veio esse direito? Bem, não está na Constituição, certamente não está na Convenção de Genebra. É só que, por pensamento solto, as pessoas dizem, bem, prisioneiros de guerra são tratados dessa forma. Sim, eles não são prisioneiros de guerra. A Convenção de Genebra disse o que eram prisioneiros de guerra. Pessoas que aderem à Convenção de Genebra recebem suas proteções. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, quando alguns soldados alemães na Batalha do Bulge vestiram uniformes americanos, infiltraram-se na linha dos Estados Unidos e eles foram capturados. Foram simplesmente alinhados contra a parede e fuzilados ali mesmo. E não era algo secreto. O exército filmou isso. Eu vi os filmes no History Channel. Sério? Não havia dúvida. Se você não segue as regras, não recebe a proteção das regras. É simples assim. Certo, isso nos leva ao segmento 4, intelectuais e guerra. De intelectuais na sociedade, discutindo o papel dos intelectuais entre as duas guerras mundiais, citação: um dos desenvolvimentos mais notáveis da década de 1920 foi um movimento internacional entre intelectuais promovendo a ideia de que as nações poderiam se unir e renunciar publicamente à guerra. Inenstins, Georg Sanchurichal. Sim. O que eles estavam pensando? Acho que eles não estavam pensando. Eles estavam reagindo. Eles estavam reagindo aos horrores da Primeira Guerra Mundial, que a maioria desses intelectuais havia apoiado, aliás. E agora eles decidem, não, isso foi tão horrível, nós simplesmente temos que renunciar à guerra. Não há pensamento de que, sim, você pode renunciar à guerra. Isso não impede seu vizinho de construir o maior exército do mundo e vir e te matar. É muito como o pensamento sobre controle de armas. Sabe que você diz, bem, escute, eu não acho que as pessoas deveriam ter armas. Eu gostaria que as pessoas não tivessem armas. Mas o fato é que aprovar uma lei não impede que elas tenham armas, apenas te deixa indefeso. Certo. Uma das coisas que acho que mencionei de passagem é que, na Grã-Bretanha, a taxa de arrombamentos é muito mais alta do que nos Estados Unidos. E, além disso, os ladrões britânicos não observam o local antes de entrar. Agora, se você está nos Estados Unidos e vai invadir a casa de alguém no meio da noite, pode ser recebido por uma chuva de balas. Certo. Na Grã-Bretanha, eles tornaram o roubo uma ocupação segura. É como a OSHA para ladrões. Tudo bem. Vietnã, intelectuais e sociedade novamente. Entre as muitas implicações da guerra no Vietnã estava o fato de que ela mais uma vez iluminou o papel da inteligentsia em influenciar as políticas de uma sociedade e o curso da história. Fim de citação. Nós não perdemos a guerra. Os intelectuais se renderam em nosso nome. Sim. Na verdade, os próprios comunistas, anos depois, admitiram que não havia como derrotar os Estados Unidos no campo de batalha e, de fato, que a ofensiva do Tet, que foi o ponto de virada, praticamente eliminou o movimento guerrilheiro comunista no Sul, mas os intelectuais viram isso como uma vitória para os comunistas e que a guerra era impossível de vencer. E uma vez que um país democrático decide que uma guerra é impossível de vencer, ela se torna impossível de vencer. Certo. Agora, Tom, qual é o Vietnã levanta uma questão que precisa ser abordada, que é o lugar especial dos intelectuais no Partido Democrata. Não é um ponto justo que o Partido Democrata se tornou, pelo menos no que diz respeito à Guerra do Vietnã.
Desde Sawyer tornou-se totalmente influenciado pela opinião intelectual, correto? Sim. Como assim? Mas também é verdade que Nixon era, e não é um... Não, isso é verdade, isso é verdade. Veja, porque aqui está a questão. Maquiavel pensava nos intelectuais como influenciando eventos ao influenciar os governantes e mudar suas mentes. Isso não é o papel, como o Vietnã mostrou claramente. Nixon não dava a mínima para os intelectuais. Mas eles criaram um clima de opinião em que, se ele continuasse aquela guerra, pagaria um preço político muito alto. Então ele jogou o Vietnã do Sul aos lobos, assinou um acordo negociado, e eles adoram acordos negociados. Não importa o que diz, desde que você assine e ganhe o prêmio Nobel. Quem se importa se alguns milhões de pessoas forem mortas na sequência? Qual é o mecanismo de transmissão da opinião intelectual para o clima de opinião mais amplo? É aqui que a mídia entra? Há muitos, sim. Há muitas correias de transmissão. Quero dizer, as escolas todas, desde a escola primária até as escolas de pós-graduação, a mídia, agora cada vez mais as igrejas, até mesmo igrejas que pensamos como conservadoras, estão por aí promovendo a agenda liberal. Intelectuais na Guerra Fria, novamente, intelectuais na sociedade. Você está falando sobre Edward Kennedy. O senador Edward Kennedy foi uma voz líder pelo congelamento nuclear, acompanhado por muitas outras figuras políticas proeminentes e por muitos na mídia. Agora, este movimento de congelamento nuclear atinge seu momento mais potente justamente quando Ronald Reagan está implementando as políticas que realmente... Terminou a Guerra Fria. Vai acabar com a Guerra Fria. Como assim? Por quê? Por que eles... Mas isso remonta muito atrás, pelo menos aos anos 20. A ideia de que uma corrida armamentista é errada, e não apenas errada, mas perigosa, que isso levará à guerra. E claro, a evidência contrária, novamente, como tantas coisas que os intelectuais acreditam, não é submetida a nenhum tipo de teste empírico. Porque entre as duas guerras mundiais, você teve todos esses acordos de armamento e renúncias de guerra, e tudo isso apenas encorajou as potências do eixo a sentirem que poderiam vencer esta guerra, porque o Ocidente era ingênuo demais para se armar ou se defender. Tom, estamos falando sobre a Guerra Fria. O que você acha do fato de que Harry Truman, que implementa o cerco, as estruturas fundamentais de contenção que permanecem em vigor por mais de 4 décadas? Harry Truman assume o cargo, né? Foi vice-presidente por menos de 1 ano antes de assumir o cargo. Presume que a União Soviética é nossa aliada, porque era isso que ele... Sim. E dentro de 1 ano ele descobre que, de fato, eles têm intenções agressivas. Ele muda e constrói o cerco americano. No meu julgamento, ele é uma espécie de figura heróica, eu argumentaria, e acho que você concorda com isso. Sim. E então ele começa a nossa posição na Guerra Fria. Ele enfrenta os soviéticos e Ronald Reagan é quem a termina. Agora, deixe-me contar sobre isso. A formação educacional. Harry Truman terminou o ensino médio. Sim. O diploma universitário de Ronald Reagan não vem de alguma antiga universidade do leste, como aquelas onde você estudou, mas de um pequeno Eureka College situado nas cidades agrícolas do centro de Illinois. Isso é significativo? Pode muito bem ser, porque eles não tiveram que combater todas as bobagens que teriam sido ensinadas nessas instituições muito prestigiadas. Intelectuais no Iraque. Você cita em Intelectuais na Sociedade, você cita o colunista do New York Times, Paul Krugman, colunista do New York Times e economista de Princeton, Paul Krugman. Para entender o que está acontecendo no Iraque, siga o dinheiro do petróleo, que já sabe que o aumento falhou. Sim. Então, o aumento funcionou, é claro. Paul Krugman estava simplesmente errado. Sim. Então, o que ele achava que estava fazendo? Tentar explicar para outras pessoas é muito difícil. Quero dizer, em alguns sentidos, eu fico frequentemente perplexo. Porque Larry Summers, tentou se manter em Harvard, o homem tinha milhões. Ele poderia ter se levantado e dito o que pensava. A noção de pessoas serem financeiramente independentes é muito instável para mim, porque há pessoas por aí com multimilhões que têm medo de expressar suas opiniões. E há outras pessoas que mal conseguem pagar o aluguel que dirão, você sabe exatamente o que estão pensando. Certo, muito bem. Segmento 5. Intelectuais e o resto de nós. Novamente, intelectuais na sociedade. Há uma demanda espontânea da sociedade em geral pelos produtos finais das profissões de engenharia, medicina e ciências, mas a demanda por intelectuais públicos é amplamente fabricada.
pelos próprios intelectuais públicos. Sim. Explique isso. Como eles fabricam a demanda por seus próprios serviços? Bem, uma coisa é o fazer previsões alarmantes, o oferecer soluções para os nossos problemas. E se eles não fizessem isso, se Noam Chomsky continuasse apenas na linguística, provavelmente nenhum de nós teria ouvido falar de Noam Chomsky. Ele seria tão famoso no mundo entre os linguistas, mas ninguém mais teria ouvido falar dele. O que você acha do aquecimento global? Eu acho que é um exemplo clássico da necessidade de cruzadas. Agora, muitas pessoas estão chocadas com esses e-mails. Eu não estou nem um pouco chocado com eles. Eu li o estudo original da ONU anos atrás e eu estava apenas curioso para saber como eles iriam lidar com a questão de que as temperaturas subiram primeiro e depois houve o aumento de dióxido de carbono. Certo. Porque você não pode dizer que a causa B, se B aconteceu primeiro. Então, eu li isso e pude ver que eles estavam pisando em ovos na forma como formulavam as coisas e assim por diante. Eles não podiam enfrentar isso. E agora estamos descobrindo que eles sabiam muito bem que não podiam lidar com todas as evidências. Então, isso se encaixa no padrão de um grupo de intelectuais, cientistas do clima, que tem uma competência muito restrita, de repente proclamando que há uma crise assustando o resto de nós, criando assim uma demanda por seus serviços. Sim. Não como ciência, apenas cientistas climáticos, mas como uma espécie de casta sacerdotal que pode nos dizer como viver e salvar todo o planeta e, enquanto isso, gerar bilhões de dólares em programas governamentais para financiar suas iniciativas de pesquisa e saúde. Então, é um esquema. Sim. Tudo bem. Mas novamente, você tem que levar em conta a capacidade dos seres humanos de racionalizar. Tenho certeza de que há cientistas por aí que acreditam em parte ou em muito do que estão dizendo. E há outros cientistas que acreditam no oposto. Mas os que estão promovendo o aquecimento global, estão fazendo o possível para garantir que aqueles que acreditam no oposto não sejam ouvidos pelo público. Então, não deveria haver algum corpo relativamente grande de cientistas do clima que diga: os dados realmente sugerem que estamos caminhando para problemas aqui, mas precisamente porque dizer isso como um cientista climático parecerá um pedido especial, nós, como uma comunidade de cientistas, devemos ser ainda mais cuidadosos em ser completamente transparentes, divulgando os dados ao público. Eles devem superar o obstáculo de que parece autopromoção. Por que isso não está acontecendo? Não há recompensa nisso. Tudo bem. Imagine-se como um professor assistente em algum departamento onde seus colegas seniores que vão votar no seu salário, entre outras coisas, têm milhões de dólares em subsídios distribuídos para promover o aquecimento global e você diz exatamente o que acabou de dizer. E eles dirão, esse cara é incorrigível. Certo. Tom, o que explica as exceções? Durante a década de 1930, intelectual após intelectual visita a Rússia e diz: esta é a terra do futuro. E Malcolm Muggeridge e um punhado de outros, mas um número muito pequeno de outros intelectuais diz: não é, Stalin é um bárbaro. Após a Grande Depressão, toda a profissão de economia é dominada por John Maynard Keynes. Sim. E então vem Milton Friedman, e ele simplesmente não aceita isso. O que explica essas exceções entre intelectuais que se levantam? Isso é para outro livro que alguém mais deve escrever. No final, no prefácio, mencionei que terei muito pouco a dizer sobre Milton Friedman. Não porque ele não seja uma das pessoas mais importantes do século XX, mas porque ele é uma exceção tão grande ao padrão geral que estou tentando explicar. Vou deixar para outra pessoa descobrir as exceções. Certo, deixe-me tentar pedir para você descobrir uma outra exceção. Vou insistir mais uma vez nesta. Ouça isto. Barack Obama possui diplomas de Columbia e Harvard e lecionou na Universidade de Chicago. Thomas Sowell, que assim como Barack Obama emerge da experiência afro-americana neste país, bacharelado em Harvard, mestrado em Columbia, doutorado em Chicago e lecionou em Howard, Brandeis, UCLA, Cornell e Amherst. O que explica a diferença de visões entre Barack Obama e Thomas Sowell? Meu Deus, você realmente quer dizer, isso é como tentar explicar a queda de cada pardal. Você poderia, nós estamos, nós não estamos. Estes são dois pardais bastante consequentes. Bem, ele é pelo menos, mas o não, você
Você não pode. É difícil o suficiente explicar padrões gerais. Quando você chega ao indivíduo, você teria que saber muito mais do que qualquer um de nós já soube ou provavelmente saberá nos próximos 1000 anos, pelo menos. Tudo bem. Bill Buckley, citação. Eu preferiria ser governado pelos primeiros 400 nomes na lista telefônica de Boston do que pelo corpo docente de Harvard. Fim de citação. Parpiné, muito boa encapsulação. Astro Saborneto do impulso que você esperaria que a maioria dos americanos mostrasse, de ser desconfiado dos especialistas. Quando Bill Buckley fez esse comentário na década de 1960, cerca de 9% dos americanos tinham diplomas universitários. Hoje a cifra é de 29% e aumentando, porque aproximadamente metade dos formandos do ensino médio vai para a faculdade. Os primeiros 400 nomes na lista telefônica de Boston hoje provavelmente incluem um grande número de graduados e professores de Harvard. A pergunta aqui é simples: estamos nos tornando uma nação de intelectuais? Eu não tinha pensado nisso. Seria. É um pensamento assustador, porque estamos nos tornando uma nação de pessoas que são doutrinadas desde a escola primária até a pós-graduação em uma certa visão do mundo. E apenas aqueles que, por uma razão ou outra, seja experiência ou insight ou qualquer coisa que os leve a dizer, espere um minuto, apenas esses são os que temos que depender. Última pergunta. Sim. Se você tivesse uma ou duas frases para dizer ao gabinete reunido ao redor, Presidente Obama, e este gabinete possui diplomas brilhantes de uma instituição impressionante após outra, se você pudesse implorar para que eles se comportassem de uma maneira específica entre agora e o momento em que todos deixarem o cargo, o que você diria? Na verdade, eu diria apenas uma palavra, adeus, porque sei que não adianta falar com eles. É como me perguntar o que eu diria ao chefe da máfia, para convencê-lo a desistir do crime. Não haveria nada que eu pudesse dizer a ele. Ele diria, desistir do crime? Eu ganho 1000 vezes mais do que você. Por que eu deveria desistir do crime? Dr. Thomas Sowell, autor de Intelectuais na Sociedade, muito obrigado e feliz Ano Novo. Obrigado e feliz ano novo para você. Sou Peter Robinson, para o Uncommon Knowledge e a Hoover Institution. Obrigado por se juntar a nós. All the diamonds in the world, mine for the taking.